Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado e amado. Amados irmãos e irmãs, domingo, dia do Senhor, e a nossa nutrição diária da Palavra de Deus para nós hoje, o Evangelho de João, capítulo 6, e dos versículos do 60 ao 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé, quem haveria de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que ele seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 11, vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu, a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, este Evangelho vem exatamente a partir do momento em que Jesus se apresenta como pão vivo. Jesus está dizendo, quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. E como o Pai que vive em mim me enviou, eu vivo pelo Pai. Este é o pão que desceu do céu. Jesus se oferece como alimento para os discípulos. E aquilo tornou-se assim muito forte. Muitos discípulos não compreenderam as palavras de Jesus. E por isso o Evangelho começa dizendo que foram palavras duras. Dura para eles não compreendiam o que Jesus estava dizendo, como se oferecer como alimento, como carne, como pão vivo descido do céu. Então, alguns se escandalizaram com o que Jesus tinha dito. E diz no Evangelho de hoje que muitos foram embora, muitos não quiseram mais seguir Jesus. E aí Jesus olha para os seus 11 e diz, e vocês? Vão também embora ou vão assumir as consequências do alimento do céu? E aí, os discípulos aqui, Simão Pedro, que toma a palavra, logo diz, Senhor, a quem nós iremos, se só Tu tens palavras de vida eterna? E vem a grande profissão de fé também dos discípulos. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Então, os discípulos, aqueles que ficaram com Jesus, confirmaram e professaram a fé. Jesus como o pão da vida, como um único caminho, verdade e vida, pão descido do céu. Então, é assim que este Evangelho quer, neste domingo, trazer para nós a nossa nutrição, o nosso alimento. Cristo também é o nosso pão, é o nosso alimento. Nós não nos escandalizamos, porque nós sabemos que na Eucaristia nós nos alimentamos do corpo e do sangue de Cristo. Aquele pão e aquele vinho, depois de transubstanciados, já não é mais pão, não é mais vinho, mas é o corpo e o sangue de Cristo, é o mistério da nossa fé. E nós não negamos, nós não rejeitamos, mas nós nos alimentamos para participar da plenitude do reino dos céus. Porque nós também, assim como os discípulos, professamos a fé no Cristo verdadeiro. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. E aí nos lembra também hoje, neste domingo, quem participa da liturgia verá que a primeira leitura da carta do livro de Josué, que é aquele texto onde Josué reúne as tribos e vai dizer, eu e minha família serviremos ao Senhor. Que hoje também nós possamos fazer esta profissão de fé. Eu, mas a minha família serviremos ao Senhor. Eu creio firmemente, possamos professar a nossa fé no Cristo que é alimento, é o pão vivo descido do céu, que nos nutre e que nos alimenta
para a vida eterna. Um bom domingo e uma boa semana para todos. Deus abençoe a todos.